Agora sim nós temos um documento de uma pesquisa idônea que mostra que esse governo está mentindo para todos os brasileiros. E com certeza, se você me ajudar a divulgar essa informação, vai ser mais uma grande bomba para esse governo. É como se nós existíssemos hoje, vivêssemos hoje em dois Brasis. O Brasil oficial, que é o dos relatórios do governo, os números que o governo apresenta. No Brasil oficial, falado e divulgado pela imprensa e pelo governo Lula, é o Brasil onde a economia nunca esteve tão bem, onde o desemprego nunca esteve tão baixo, onde o PIB não para de crescer, onde a população brasileira nunca esteve tão feliz e tão grata por ter um governo tão generoso e eficiente quanto esse. Brasil oficial. E nós temos o Brasil real. O que tem aqui no Brasil real? Tem você. Tem um supermercado, tem os seus boletos, tem um posto de gasolina que você para abastecer, tem as lojas que você vai para comprar as suas coisas, tem os seus tributos, os seus impostos, tem o medo de ser assaltado quando você sai às ruas. Esse é o Brasil real. Mas eles são completamente diferentes. A imprensa mastiga e vomita na cabeça das pessoas que o Brasil está às mil maravilhas. E uma dos números que eles apresentam para empurrar isso goela abaixo, tem sido muito usado por esse governo, é esse número aqui. Desemprego de 6,2 em outubro é a menor taxa da série histórica. Aí vamos ler, letrinha aqui embaixo. Ó. Desocupação ocupa 6,8 milhões de pessoas, representa queda de 17,2% em um ano, segundo dados da onde? Do IBGE. É o IBGE, a instituição oficial que solta os números oficiais do desemprego. Mas aí nós estamos tendo uma situação no IBGE. O IBGE está sendo comandado por esse cara aqui, o Márcio Postman, que causou uma situação tão vergonhosa no IBGE por causa do autoritarismo e da fabricação de números através do IBGE paralelo, que deu uma crise lá dentro. A tensão do IBGE aumenta e servidores chamam a atual gestão de autoritária. Assinaram uma carta aberta contra esse sindicato do Lula e todos os diretores de alto escalão do IBGE pediram demissão. Então, por que eu estou te falando isso? Agora nós vamos à parte que interessa. Essa pesquisa saiu no meio do ano passado e passou despercebido. Ninguém falou dela, ninguém mencionou. Achei isso estranho. Da IPESP, Instituto de Planejamento Estratégico, uma instituição, essa sim, renomada e com credibilidade. E eles foram analisar justamente a questão do desemprego no Brasil. E aqui mostra a estratificação, como é que foi feitas as perguntas, número de pessoas e tal. E olha como é o resultado do desemprego que a IBESP chegou. Olha esse número aqui, ó. 32,6% das residências entrevistadas afirmam que pelo menos uma pessoa com 14 anos ou mais estão procurando emprego. Preste atenção nisso aqui. 32,6% afirma que tem pelo menos uma. Pelo menos. Tem casas que tem duas, tem casas que tem três. Como vocês podem ver no gráfico aqui embaixo. Ó. Casas que tem duas, casas que tem uma, que tem três e que tem cinco. 5 pessoas desempregadas. Só de casas que tem 2 pessoas desempregadas, só de casas que tem 2, é 7,6% das casas entrevistadas, que eles foram entrevistar. Já é maior que o número ridículo apresentado por esse cidadão aqui, que é 6,2. Mas continuando. Nós temos hoje no Brasil, pelo menos, isso é o mínimo, um desemprego de 32,6%. E aqui você tem estratificação por regiões, como vocês podem ver. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no sudeste. Olha só. Desculpa. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no centro-oeste. Ó, pelo menos uma pessoa desempregada, Nordeste. Pelo menos uma pessoa, só uma. 19% das casas. Sudeste, 20%, Sul, 12%, Norte, 11% e Centro-Oeste, 17%. E aqui você tem um total, ó. Dos masculinos, sexo masculino, 27,1% de desemprego e feminino 37,7%. Por isso que a média, como está aqui, é de 32,6%. Cara,
Este sim é a maior fake news oficial já produzida por um governo na história do Brasil. Enquanto ele destruiu a instituição do IBGE para apresentar esse número, a verdade é esse daqui. Olha que loucura que a gente está vivendo. Então, o Brasil hoje tem 32,6% de pessoas desempregadas, no mínimo. Porque isso aqui eram casas que tinham pelo menos uma pessoa desempregada. Tem casas que tem duas, tem casas que tem três. O número deve beirar aos 40% de pessoas que estão procurando emprego. Por isso, nós precisamos urgentemente de uma CPI para investigar. Porque isso sim é impeachment. Então, esse eu estou falando só do desemprego. O do PIB é a mesma coisa do ponto de vista que o PIB que eles estão calculando é com o dinheiro público despejado na economia. Ou seja, é mais dívida, é mais rombo, e essa dívida e esse rombo está sendo calculado como se fosse riqueza, que é o produto interno bruto, como se fosse uma riqueza do Brasil, mas na verdade é o rombo. O dia que a população acordar para a catástrofe que esse governo está fazendo, eu sinceramente não sei se a nossa geração vai poder viver o bastante para ver o Brasil sair desse buraco. Um abraço.